Olá, amigos do Sol Servidores Online. Você já me conhece, eu sou o William de Lima e hoje estreando aqui uma plataforma nova, uma forma nova de trazer para você a plataforma cívica. Eu tenho um entrevistado muito bacana, riquíssimo, cheio de conteúdos fantástico. Eu confesso para você que quando eu estava fazendo lição de casa e uma amiga passou um vídeo de uma palestra dele, é um professor. Eu comecei a assistir a palestra e nos primeiros 30 segundos ali eu já parei a palestra para retornar para ela e falei, olha, mal comecei a assistir e já gostei do que eu vi, né? Teve algumas frases muito interessantes, algumas linhas de raciocínio fantástica e não pude deixar de não chamá-lo para vir aqui conversar um pouquinho com a gente, trazer para você, internauta do Sol, Servidores Online, plataforma cívica, um pouco desse conteúdo que eu tenho certeza que você também vai gostar. Mas antes de chamar ele, eu quero fazer aquilo que eu peço sempre, né? Vamos fazer uma surpresa para ele. Vamos deixar aí o seu like, pedir para você deixar o seu like aí. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações e deixe o seu like aí para o nosso convidado. Converso agora com o professor Diego Bendassoli. Link direto com o professor Diego. Professor, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Maravilha. Professor, em primeiro lugar, quero agradecer por você estar conectado aqui com a gente no Sol Servidores Online, né? Eu sei que a sua agenda é bastante corrida, ou pelas aulas ou pela recuperação, né? E parou aí o que estava fazendo, suas atividades, para dar uma atenção aqui para o nosso internauta. Obrigado, professor. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Estamos aí, estou aqui falando da recuperação, né? Explicar um pouquinho que eu sofri um acidente, né? Estou aí ainda, fraturei as duas pernas e estou aqui ainda de bengala aqui no estúdio. Professor, o acidente foi... O que ocorreu? Eu estava caminhando, eu gosto de caminhar, gosto de fazer uns percursos assim. Eu estava caminhando, fazer uma caminhada que no total era 18 quilômetros e na volta eu simplesmente acordei no chão, uma moto acho que me atropelou no acostamento, ou ao atravessar, eu acredito que ela estava com o farol apagado. Eu sou bastante cuidadoso quando eu viajo, quando eu atravesso qualquer rua, qualquer viela, e quanto mais uma alça de acesso a uma rodovia, mas eu acredito que o cara não me viu e quase fui dessa para melhor, mas graças a Deus estou aqui. Graças a Deus. As duas pernas, duas fraturas expostas, 3 meses de cadeira de roda, mas graças a Deus agora estou caminhando de bengala. O senhor estava sozinho? Eu estava sozinho. Sabe quanto tempo ficou desacordado? Acredito que talvez uns 10 minutos, talvez 5 minutos. Não sei. E aí, a hora que acordou, rastejou? Não, eu acordei e o pessoal parou para me socorrer, daí chamaram o SAMU, ele parou. Coisa toda, parou. Legal. Pelo menos dos males o menor, né? Mas graças a Deus, firme, forte e em recuperação plena. Sim. Legal. Agora tá bem mais fácil, né? Quando as coisas ficam mais... Quando a gente consegue aí se locomover por conta própria, não tem mais aquela preocupação, né? Mas já voltou para as aulas, tudo? Ainda tô ainda afastado. Ainda tô afastado. Tô louco para voltar para as aulas, porque na verdade a rotina, né? A gente precisa dessa rotina, né? Eu sinto que a sala de aula, voltar para a sala de aula seria aquela coisa de, ok, a minha vida definitivamente voltou ao normal. Ainda tô afastado pelo INSS, porque tem que ficar afastado o tempo de recuperação e como todos os lugares que eu trabalho tem escada, né? Escadaria. Sim. Eu tenho que subir, para mim máximo 5 degraus eu consigo, mais do que isso começa a doer a perna, então tem que repousar, o médico falou para repousar. Sinal que nem o 5 é o correto, porque se está dando causando a reação da dor, né? Sinal que forçou, então os 5 degraus já seria errado. Tem que ser no limite, né? Senão pode forçar muito. Eu vou aproveitar, eu vou pedir desculpa para o senhor, não era o assunto da pauta. O meu internauta sabe como que é. Aqui é um improviso total, é uma coisa natural que a gente deixa rolar. Eu também sou portador de mobilidades especiais, sou deficiente físico e visual, né? Daí eu vou aproveitar para perguntar para o senhor, não que o senhor seja, mas o senhor está hoje nessa condição. O senhor sente que a sociedade, os serviços públicos, o Brasil, o brasileiro, o modo de vida do brasileiro está preparado para atender as necessidades especiais, ainda que momentâneas? Eu acredito que não é todo lugar. Não falo nem do Brasil. Eu tenho muito tato para falar
mal de alguma coisa do Brasil. Porque eu conheço vários lugares, eu gosto de viajar, não sei se você chegou a ver material meu de viagem, Sim. mas eu gosto muito de viajar, então aí foram 16 países já que eu estive e convivi inclusive com essa situação de vulnerabilidade de pessoas. Já fiz trabalho missionário em alguns países, então eu percebi assim, o que é você estar num lugar que não é turístico. Que tem uma diferença muito grande em você estar num lugar que o pessoal vai lá, tira foto, tudo mais, tal, legal, estive em tal lugar. Outra coisa é você estar numa periferia desse lugar, né? De um país latino-americano, por exemplo. Então, eu acho que não é uma exclusividade do Brasil, não é uma exclusividade de quem fala da nossa terra tupiniquim, não. Nós temos uma dificuldade realmente de compreensão do outro, a partir do olhar do outro, da empatia, de se colocar no lugar do outro. Mesmo em países desenvolvidos, o senhor sentiu isso ou não? Ou há uma diferença? Há uma diferença por conta da questão da estrutura financeira do país. Você vê que, por exemplo, a Espanha tem lugares acessíveis até onde não precisaria, entre aspas, Sim. na nossa visão, mas precisa. Correto. Eu estou na situação agora, até pouco tempo atrás, estava numa cadeira de rodas e por muitos lugares eu não pude entrar, muitos lugares eu não pude ir. Ou alguns lugares, por exemplo, até numa clínica de fisioterapia daqui da cidade, eu tive dificuldade em acessar. Tamanho desprezo, né? Eu até fiz uma denúncia para a prefeitura. Desculpa, público ou privada? Privada, só que presta serviço público. E eu achei assim, um absurdo na situação de você estar tendo que quase cair da cadeira de roda para você acessar. Isso para mim isso é inadmissível. Sim. Porque você está acessando um lugar que é preparado para isso. Né? E quando você acessa um lugar que se diz acessível, né, você entende que não precisa se preocupar. Lá eu tive medo, eu tive que parar de ir nessa clínica por medo de cair. Então isso daí você fala, aí não. Porque precisa ter uma estrutura, né? Eu vejo como, entre aspas, se eu for um cadeirante temporário, né? É uma situação delicada. Eu interpreto que esse olhar atento não é só para o deficiente, o portador de deficiência física, ou qualquer pessoa que esteja... Acho que é para o ser humano. Você se colocar no lugar, nossa, e aí? E se a pessoa? E se? Sabe? Pensar Sim. a questão da marcação pro chão, pro deficiente visual, tudo. Acho que é uma questão de olhar para o ser humano. A empatia que a gente tanto defende na educação socioemocional. Legal, ó. Bacana. Ó, a aula já começou. Obrigado, professor. A aula já começou. Falando em educação socioemocional, o senhor é piracicabano da Gema, né? Da Gema, Caio Piracicabano. O senhor é formado em comunicação e me ajuda aí. Sou formado em comunicação, eu acabei indo para a área de educação daí, né, para dar aula em ensino superior, algo que eu acabei não exercendo. Eu fiz pós-graduação em docência do ensino superior. Eu entrei na área de idiomas e acabei ficando na área de idiomas. Sou professor de espanhol originalmente, comecei a dar aula de espanhol em colégios privados na região de Campinas. E aí surgiu a oportunidade de dar aula de uma matéria de educação socioemocional, que no colégio onde dava aula chamava Reflexão Cristã, que era um colégio com princípios cristãos e tal. Gostei da ideia, me convidaram, gostei do projeto. Se identificou me identifiquei com o projeto. Dialética alternativa, né? Foi muito legal e aconteceu que deu muito certo. Eu acabei entrando assim de cabeça mesmo e eu não sabia muito bem exatamente como é que lidava com aquilo. Então eu acho que é isso que é o grande barato de você estar inseguro muitas vezes. O fato de você não saber como lidar com a situação faz com que você mergulhe. Você tem que ter uma segurança maior para dar as aulas e tudo mais. Então eu comecei a pesquisar muito e acabei, dentro desse programa que eu dava aula de educação socioemocional, que é do Dr. Augusto Cury, chama Escola da Inteligência, eu comecei a me aprofundar muito e aí eles me convidaram até para ser consultor de ensino deles. Depois de alguns anos trabalhando com esse material, eu acabei indo para o congresso deles 2 vezes para apresentar cases de sucesso da minha sala de aula. Eles gostaram muito e me convidaram 1 ano para ser consultor de ensino, só que eu recusei. Na primeira vez eu recusei, que era para uma proposta para o Nordeste, eu fiquei meio assim, depois... eu brinquei um dia, eu falei, olha, se fosse para o sul do Brasil, eu até iria. E acabou surgindo uma vaga para o sul do Brasil. Aí depois de 2 insistências eu fui. E eu gostei muito do convite, fui para lá. Só que depois meu pai ele sofreu um acidente, ele faleceu, larguei tudo e voltei a morar na região aqui. Mas essa área de educação socioemocional eu gostei tanto, me aprofundei tanto. Hoje eu ainda dou aula dessa matéria.
E hoje eu vi que houve uma necessidade muito grande das pessoas saberem mais sobre isso, então hoje eu dou capacitação para professores na área de educação socioemocional. Os professores, eles que estão entrando nessa área, que estão querendo saber mais, eu passo essas informações. Eu tenho uma página no Instagram que eu coloco conteúdo para a educação socioemocional de professores Calma e alunos. Passa o endereço aí para nós. Emocional Docente, chama. @emocionaldocente. Ah, legal. Ó, tá aparecendo aqui, você já pode acompanhar. Segue lá, que com certeza é muito rico em conteúdo. Professor, deixa eu perguntar para você. O senhor deu aula para garotada, né? E hoje dá aula para professor. Qual é o aluno mais complicado? Não existe aluno complicado. Não existe aluno complicado. Existe ser humano complexo. Essa é a diferença. A gente tem muito... Essas perguntas já me fizeram já. Não estava preparado para ouvi-la aqui, mas... Opa! Mas de verdade o aluno não tem aluno mais complexo. A pessoa pergunta muito para mim sobre qual é o aluno mais difícil no sentido de faixa etária dentro da escola. Por exemplo, eu dou aula dos 11 anos aos 18, aos 17. E aí, o que você prefere? Eu não me dou muito bem com criança, muito pequenininha, porque não é minha área. Eu tenho mais dificuldade na linguagem, tudo mais, na abordagem. Eu tenho maior facilidade com os adolescentes, a partir de 11 anos até os 17. Eu gosto dessa fase. Mas me pergunto, nessa faixa etária, qual é difícil? Eu acho que, lógico, tem mais dificuldade, às vezes, por conta da pré-adolescência, ali, os 11 anos de idade, por conta da imaturidade deles ainda. A gente desenvolve, tem que ter muito mais mecanismo didático, tem que ser meio que um showman ali na sala de aula. Você tem que fazer uma coisa que eles te amem. E o adolescente, ele é muito assim, ele ama ou ele odeia temporariamente, porque depois ele volta a amar. Mas é intenso, né? É total. Ali é 8 ou 80, né? E aí, agora, o adulto, como professor, tal, ele está numa jogada diferente. Ele sabe quem você é, ele sabe que ele está ali para você está ali para, de certa forma, prestar um auxílio a ele. Então o jogo é diferente. Só que a complexidade do ser humano, por exemplo, tem pessoas, assim como um adolescente está passando, por exemplo, pelo divórcio dos pais em casa, que é uma barra enorme para um adolescente passar, o adulto muitas vezes é esse pai divorciando. Agora me fala, qual é o mais fácil e mais difícil de lidar? Os dois são difíceis. Os dois são complexos. Então, assim, não tem como falar a vida é mais fácil de um, a vida é mais fácil de outro. Não tem. A vida é difícil para todo mundo. A vida é a vida. Então, a vida, a gente tem que observar, assim, o que eu posso extrair nesse momento aqui para seguir em frente, para viver a vida, para não sucumbir, né? Não simplesmente jogar tudo pro alto. Eu acho que a vida ela vale a pena ser vivida quando você observa as coisas que realmente têm que ser observadas. Se você começar a observar somente as coisas, né? Aquela famosa ilustração, né, do ponto escuro na folha. Se você olhar para o ponto escuro na folha, você vai ver só o ponto escuro. Mas se você observar, tem uma folha inteira para você observar, outras possibilidades, né? Eu trabalhei muito tempo com prevenção ao suicídio. Eu dou palestras de prevenção ao suicídio, estive no Panamá e no Chile em 2019. Em 2 oportunidades no Chile e 2 oportunidades no Panamá no mesmo ano. Foi o ano que eu mais falei sobre esse tema, porque estava muito em alta e ainda está muito em voga. Setembro agora é o mês do... Setembro Amarelo. Setembro Amarelo. E a gente fala muito sobre prevenção ao suicídio. E as pessoas falam sobre isso. Mas o que leva uma pessoa ao suicídio? É a desesperança em vários núcleos, né? É uma desesperança que vai atingindo várias áreas. A pessoa começa a ver somente as coisas que estão destruídas na vida, né? É como se fosse eu dou uma ilustração assim, o que faz um prédio cair? Ou é um grande impacto, né? Como o 11 de setembro, né? Um terremoto. Um terremoto, um grande impacto, ou pequenas infiltrações. E às vezes a depressão é muito isso. São pequenas infiltrações que vão tomando assim, a estrutura e fazem com que o prédio desabe. Então, se você pensar no ser humano assim, todo ser humano tem seus momentos de dor, e aí a questão é que alguns têm maior facilidade, conseguem adquirir facilidade para enfrentar esse perrengue, né, que a pessoa está passando, e outras não. Aí a educação socioemocional entra aí, para mostrar que talvez seja factível você entender suas emoções, saber lidar com elas e com as emoções dos outros também. Que bacana, olha, interessante. Puxa, professor, que bacana. Ó, eu sou religioso, né? E outro dia nós estávamos numa discussão
com outros religiosos, e eu falei, olha, eu acho que a gente precisa rever o conceito religioso para tratar o suicida, porque o suicida hoje ele deixa de ser o condenado, porque o suicídio não é mais um ato de covardia, né? Já é visto como um ato um ato de grito de desespero, de socorro, né? E não é mais uma causa, é uma consequência da depressão. Hoje em dia, infelizmente, é muito comum, as estatísticas mostram, tão grande esses números que surgiu agora o setembro, agora não, né? Agora que nós estamos aí, agora, hoje é dia 30 de agosto, então agora vem setembro, mas não surgiu agora o setembro amarelo, né? Amarelo, que é uma data de conscientização, de prevenção e combate, né? Na verdade, o suicídio, a pessoa que pensa em cometer suicídio, ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com a dor. Com a dor. Mas, ao mesmo tempo, assim, tem que tomar só um certo cuidado, assim, a respeito de falar a respeito que não é uma atitude covarde, porque também não é o reverso, não é uma atitude corajosa. Que às vezes as pessoas falam, a pessoa teve coragem de não viver uma vida indigna, é que ela cometeu suicídio. Não, a vida da pessoa simplesmente desapareceu e vai virar estatística. Lamentavelmente, isso é verdade. Uma pessoa que comete suicídio não tem mérito algum, assim como uma pessoa que não comete suicídio também não tem viver com a sua depressão. Não é errado você ter depressão, a questão é você não pode se abandonar. Correto. Algo que o Dr. Augusto Cury, com quem eu trabalhei durante alguns anos, ele falava, na verdade, trabalhei com o material dele durante alguns anos, alguns meses trabalhando mais próximo dele, tenho acesso à família dele, são pessoas maravilhosas. O Dr. Augusto Cury falava uma frase assim, se a sociedade me abandona, é até aceitável, mas se eu mesmo me abandono, é intolerável. Então nós não podemos nos abandonar. Eu acho que a grande questão é isso. Agora não se pode romantizar a questão do suicídio, senão você vai estar... Quando eu fui pelo congresso, eu fui para esse congresso no Panamá, que foi pelo Ministério da Educação do Panamá, o MEDUCA, lá, eu tentei divulgar um pouco isso, né, porque eu era um brasileiro representando o Brasil no Congresso Internacional 2 vezes, né, e eu tentei divulgar isso em meios de televisão convencionais, né, porque falei, afinal de contas, sou de Piracicaba, tal, né, do interior aqui, talvez ninguém saiba, e por que não falar sobre esse tema? E estava muito em alta a questão do suicídio no ano de 2019, assim como hoje está também, ainda mais com a pandemia. E aí eu falei com alguns jornalistas que eu conheço, e uma resposta que eu tive foi interessante. Falei, olha, a gente não faz reportagem sobre prevenção do suicídio, porque fala a palavra suicídio, o pessoal não lembra nem da prevenção, fala só do suicídio, isso incentiva o suicídio. E eu fiquei pensando muito sobre isso, até eu entendi, dou crédito a eles, entendo perfeitamente que falar sobre suicídio tem que ter muito tato. E a pessoa que está passando na padaria ouve a palavra suicídio, ela não vai entender que ela está falando sobre prevenção ao suicídio. E eu achei que talvez a pessoa estivesse correta, só que eu acho que tem que ter uma maturidade maior da sociedade em geral para falar sobre o tema. Não é tão fácil falar. Sim. E por isso que a gente trabalha em cima, de como abordar o tema. Quando eu vou dar palestra, eu tenho que ser muito preciso nas minhas palavras. Se eu for muito vago, eu posso causar uma lacuna emocional na pessoa que eu não vou tratar. E eu sempre falo, gente, eu não sou psiquiatra, eu não sou psicólogo, eu não sou coach. Eu sou um professor que trabalha com a mente humana, que falo sobre questões da mente humana, mas eu deixo cada profissional no seu lugar. O psicólogo precisa ser consultado, o psiquiatra precisa ser consultado, a pessoa precisa ser medicada muitas vezes. Não é a toque de caixa. Então tem que ter muita propriedade e muita delicadeza para falar do tema. Né? Mas realmente tem que tomar cuidado para não romantizar. Tem muitas pessoas que falam, a pessoa quis cometer isso, e não é nada legal, assim como também não é nada legal a pessoa viver sem se cuidar, sem se amar. Né? Lá você falava português? Como não, eu falava espanhol. Espanhol? Você domina bem a língua, porque quando é um termo específico, existe uma linguagem própria, né? Para cada... assim, é que eu sou professor de espanhol há uns anos já, né? E tive contato com vários países e tal, e o Panamá é um país maravilhoso, que a língua deles é um espanhol muito fácil de ser compreendido, ainda mais quando o público que eu estava falando, professores, né, docentes, e quando eu dava entrevista na televisão, também dei entrevista lá também, foi mais suave, por conta da delicadeza do tema, né, que precisa ser falado bem, de maneira compreensível, então tudo era abordado de um jeito mais tranquilo. Não era uma conversa informal, assim, aquela coisa de, eu não ouvi, não entendi. A pessoa falou em gíria, não tinha nada disso. Agora eu vou dar uma de peninha lá do canal Buenas Ideias, do
não vai cair no Enem, né? Agora o programa vai começar, o tema vai começar agora. Sócio, eu assisti uma palestra pela internet no seu canal. Opa, fala o seu canal aqui para nós. Meu canal é meu nome, Diego Bendassoli. Lá tem conteúdo de tudo, de viagem. Eu criei esse canal quando nem existia esse negócio de youtuber, nada. Não sou youtuber. Eu só posto conteúdo lá para armazenar. Na verdade, eu colocava vídeo para armazenar, vídeo de viagem. Aí quando começou essa questão de youtuber, meu canal já estava com quase 1.000 inscritos. Aí eu nunca reparei, né? Hoje está com 8.000 e alguma coisa. Mas é por conta de vídeos que viralizaram, que o pessoal começa a seguir, se inscreve. Mas lá eu conto. Agora eu posto um pouquinho de tudo, mas atualmente eu estou focando mais nessa questão de colocar vídeos de educação socioemocional para professores, para capacitação de professores para educação socioemocional. Bacana. E daí agora que vai começar o programa, né? O tema agora, uma das coisas mais marcantes que eu vi lá nos seus vídeos foi quando o senhor fala que, senhor, né? Não se importa, né, senhor? Ao mestre com carinho e respeito, o professor fala sobre a educação, a internet na educação dos nossos filhos. Sim, é algo que a gente até comentou um pouquinho antes, né, do programa. A preocupação da internet em casa, né, em geral, na internet para os adolescentes, é a falta dos pais observarem o que eles estão vendo. Né? É aquela coisa, se você deixar uma arma de fogo na mão de uma criança, ela pode cometer suicídio, ela pode matar o coleguinha. E hoje em dia tem muitas pessoas que os pais muitas vezes deixam a internet na mão dos filhos e acham que eles estão seguros, mas muitas vezes estão ali expostos à questão da sexualização precoce. Muitas adolescentes, né, de 12 anos de idade tiram fotos seminuas e enviam. Isso fica para sempre na internet. Se a pessoa armazena isso numa nuvem, ela recolhe isso daqui a alguns anos. Absurdo. Então, assim, e se você vê isso que parece uma coisa, a pessoa é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Tem que ser bem taxativo. Não é assim. Não, mas hoje em dia, não é hoje em dia. A gente não pode lidar com uma coisa que tratar isso como natural. Porque daqui a pouco nós estamos legalizando a pedofilia. Daqui a pouco nós estamos legalizando atos assim absurdos como uma coisa aceitável. Não podemos levar como uma coisa normal a sexualização precoce na internet. E se os pais não observam, os alunos, os filhos estão soltos ali, estão ali naquele ambiente, estão vendo grupos pornográficos, estão sendo expostos à violência. Um dia um aluno meu, de um colégio, eu dou aula em 3 colégios, juntos colégios, que eu não vou falar o nome, mas um aluno chegou para mim, professor, olha esse vídeo, era um vídeo de um assassinato, com sangue e tudo mais, e não era uma simulação. Depois eu fui até pesquisar na internet, porque eu fiquei tão impressionado com aquele vídeo, que era uma pessoa cortando a cabeça de outra ali, era um assassinato. E a pessoa filmou isso, viralizou nas redes sociais, foi um caso até meio famosinho na época. E eu fiquei estarrecido com aquilo, falei, eu com 30 e poucos anos de idade não tinha sido exposto àquilo, e aquele garoto tinha 13. Então eu penso, qual a lacuna emocional que forma na cabeça daquele jovem? Então isso me preocupa. A internet ela é como se fosse uma faca. Você vai ou usar para cortar legumes, uma utilidade para a sua vida, ou você pode assassinar alguém. Então eu acredito isso. Vale muito de como você utiliza a internet. Então minha preocupação é essa. Se nós, como professores, não pelo menos mostrarmos algum caminho, ou se os pais não tomarem as rédeas da situação e de fato serem pais, que há uma diferença muito grande entre ser pai e ser amigo. Você pode ser amigo do seu filho, mas antes você é pai. Senão você, amiguinho, fica dando tapinha na costa, apoia tudo, vai lá mesmo. Pai não, pai se posiciona como pai. Então tem uma diferença entre você ser pai e ser amigo. Os pais têm que ser pais, depois a amizade vem depois. Essa é a minha opinião. Porque tem que ter eu como costumo chamar brincando, né, um poder moderador ali em casa. O filho ele tem que ter um respeito, entre aspas, um medo, né? Não gosto de usar a palavra medo, que tem dá para interpretar de várias formas, mas tem que ter uma certa reverência pela figura do pai. Opa, tem alguém me observando. Senão você fica perdendo, simplesmente você deixa as crianças ao léu ali. E nós seres humanos, não parece, mas nós seres humanos nós queremos que alguém nos proteja. Quando a criança, o adolescente,
ela se sente e vê que ninguém se importa com ela, tipo, meu pai deixa eu lá na internet até a hora que eu quiser, eu vejo o que eu quiser, eu entro em qualquer site que eu quiser. Eu posso... A sensação é que, ninguém posso me quebrar o protege. protocolo? Eu vou ser chato, eu tô aqui no Nirvana, porque eu tenho 46 anos, já tenho 33. E eu falo, às vezes eu entro em conflito com os meus filhos, falo, pô, será que o pai tá ficando velho com essas ideias? Será que é coisa de velho? Então eu ouvi de alguém mais novo. Aquilo que eu acredito, aquilo que eu defendo, eu tô novo pra samba. Eu tô no orgasmo intelectual aqui ouvindo isso, porque são essas coisas que eu defendo, essa reverência à figura dos pais. Eu falo que para mim minha mãe é uma deusa, né? Então, eu educo meus filhos, não, o pai tem pecado, mas o pai tem que ser respeitado e tal. Eu tô assim, me encontrando. Porque aí o filho ele se sente protegido. É para ele, é pro bem dele mesmo. O filho tem que não se sentir-se monitorado, tudo mais, mas assim, o sentido de sentir-se, estou sendo observado. Eu gosto muito da ilustração de Lima, que é a questão do pai submarino. Imagina que o filho está nadando, né? O filho está nadando no alto mar da vida e o pai tem que ser como se fosse submarino. Ele está ali, está monitorando, está sondando a distância o filho. O filho pode até estar a sensação de que ele está sozinho no mar, só que o pai está ali observando. Em algum momento, o submarino ele pode, o submarino ele é feito para ficar debaixo da água, né? Tem algum momento que o submarino sobe, resolve a situação e volta para debaixo da superfície. Os pais têm que ser como esse submarino, passando debaixo ali, monitorando, né? Mas tem alguns pais que querem ser helicópteros, né? Em cima, assim, vendo cada braçada do filho, o filho fica, opa, peraí. Então, aí fica aquela super proteção. Tem que ter um equilíbrio entre você proteger, mas sem também pressioná-lo, fazer com que ele sinta, ai meu Deus. Não, ele tem que saber que ele tem um pai que está observando, né? Um pai submarino que está ali observando o que ele faz, mas ele tem uma certa liberdade. Tem algumas situações que o pai tem que ser helicóptero, aí que eu gostaria de falar. Sim, tem uma hora que o pai tem que ficar mais em cima. Como, por exemplo, se está desconfiado que o filho está vendo coisas que não deve na internet, deixa eu ver seu celular aqui. Desbloqueia essa tela aqui para mim. Uma vez eu estava dando uma palestra para pais em uma cidade do interior do Paraná. Eu trabalhei no interior do Paraná uma época, quando eu era consultor de ensino do Dr. Augusto Cury. E eu nunca mais esqueço uma mãe ela perguntando assim, mas não vai ser invasão de privacidade do meu filho? Eu invadi a privacidade do meu filho? Eu fiquei tão incomodado com essa pergunta dela, porque eu falei, mãe, ele é seu filho. Até os 18 anos ele está debaixo do teu teto, até quanto você vê debaixo do teu teto, ele tem que prestar contas a você. Se estiver mexendo com coisa ilegal, quem vai preso é a senhora. A pessoa acha que, eu vou invadir a privacidade do meu filho. Que privacidade? Que privacidade um adolescente tem que ter no sentido de celular? Ele pode estar mexendo com coisa irregular. E o que ele pode estar fazendo? Pode estar cometendo um crime cibernético e você está sendo conivente com isso. Então não pode simplesmente falar, não, é meu filho. Não, tem que ter uma ponderação muito grande. Assim, tem que Ou saber. sendo vítima, né, de um crime, então... Ou são vítimas, cyberbullying, por exemplo. Pode estar sofrendo violência psicológica na internet e a pessoa não sabe. Né? Ou violência, tantos cunhos, vou nem entrar aqui, mas tantas coisas, violências que podem acontecer ali, abusos, né? O sexting que está falando hoje, né? Questão de sexualização, né? Adultos, pedofilia, um monte de coisa nojenta que tem. E se os pais não estiverem em cima, vira algo fácil. Tem uma frase, eu não vou nem falar a fonte, uma referência, mas tem uma frase legal num desenho animado aí do Carter. Até porque não era referência, mas aquela a questão da leitura, saber fazer a leitura, né? Então, tinha uma frase interessante que os pais iam entrar no quarto do filho e eles batiam e abriam. Eles não batiam, esperavam, pode entrar, batia e abria. Daí os pais falavam, não vou falar o nome, vou me policiar aqui. Fulano, estou respeitando sua privacidade ao bater e exercendo minha autoridade de pai ao entrar. Então, tô entrando, né? Para não pegar desprevenido. Eu achava interessante, era engraçado, mas eu achava interessante porque mostrava os dois lados da moeda, a importância de fazer a dosagem correta. Como que você vê isso? Sim, acredito que tudo que é combinado não é caro. Saber o que é privacidade no sentido de o adolescente está conversando com a menina que ele gosta, o pai talvez não queira, né, o filho não queira mostrar a conversa ali e tal, mas saber exatamente
quais são essas pessoas, quem são essas pessoas, se realmente são essas pessoas mesmo. Porque o que acontece muito, eu trabalho muito com segurança digital para adolescentes, quando eu falo em aulas sobre os perigos da internet, a vulnerabilidade que a internet pode nos trazer, eu gosto de falar sobre esse tema de você ter certeza de que aquilo é real, no sentido de, eu estou conversando com aquele cara realmente que tem a minha idade, aquele jovem que está falando comigo, aquele adolescente realmente tem 12 anos, ou ele está falando com um adulto, um cara que está se passando por adolescente para poder ter uma conversinha com um adolescente, e isso vocês sabem que pode acontecer no caso lá na frente, caso de pedofilia, etc. Então, assim, a preocupação é essa, realmente a pessoa que tá na internet é aquela mesma, ou ela, porque você pode se travestir de uma forma na internet que você pareça com que eu sou um cara de 33 anos, posso passar por uma pessoa de 17, 15, 14, e quem garante que sou eu? Né? Então a internet ela tem essa fábrica de ilusões, né? Essa construção toda que é delicado, tem que tomar muito cuidado. Então é isso que tem que ter aquela consciência. Você sabe realmente aquela pessoa é aquela pessoa? Eu conheci uma pessoa uma vez, uma amiga minha que falou para mim que conheceu uma pessoa na internet e eu fiquei estarrecido quando ela me contou que ela estava apaixonada por essa pessoa, ela não conhecia pessoalmente. O que é paixão virtual? Então, a verdade é que as pessoas elas não se apaixonam de fato, pelo que eu vejo na internet, pelo que eu vejo as pessoas falando, inclusive esse relato dessa minha amiga, ela construiu uma imagem, né? Porque a pessoa vai toda, através do verbal, a gente constrói uma imagem na cabeça. Então, a pessoa vai lá conversando todo dia, forma-se uma imagem, constrói-se uma imagem de um príncipe azul, né? Um príncipe encantado, e de fato que não existe. Então você fomenta uma imagem que não existe necessariamente e você cria uma expectativa a respeito disso. Quando você vê, a pessoa não é nada daquilo. E aí, aquele príncipe que a pessoa construiu? E aquela imagem? Não existe. Né? E agora, estamos falando de uma pessoa adulta, tá? Essa menina, minha amiga, ela tinha mais de 20 anos de idade. Né? Mora em outro estado tudo mais, e contou também. E eu fiquei, na época, bastante incomodado com isso, porque assim, não se tratava de uma adolescente, se tratava de uma menina de 20 anos, 20 e poucos anos de idade. Agora, imagine isso na cabeça de um adolescente em formação. Esse é o meu grande, que me torce a alma, que eu fico imaginando, se para um adulto é complexo, os relacionamentos na internet, o que dirá para um adolescente? Sim. Sabe? É aquela pergunta, romance ou ilusão, né? Porque a pessoa se permite se iludir hoje, não dá para dizer que um adulto não tem as informações necessárias para ter o mínimo, ou para buscar o mínimo de segurança, sabendo que o risco é real, né? Professor, uma pergunta até de fórum íntimo. Qual geração errou? No que errou? Assim, tem um vídeo, Reels, uma coisa nas redes sociais, que mostra choques de gerações. Inicialmente engraçado, mas que eu acho que é um caminho, o início de um despertar, ainda que empírico, para algumas reflexões. Passa uma pessoa dos anos 80, tropeça, bate o braço, não sei se o professor já viu, na porta, olha bravo, fala um palavrão e sai. Daí passa uma outra dos anos 90, só fala palavrão, mas sai. Ou seja, vai havendo aquela, eu não vou falar aquela evolução, a evolução das gerações, porém, se me permite o juízo de valor, a regressão na resistência. Porque a última geração sai se derretendo, com a mesma lesão. Assim, qual geração errou e onde erramos, se é que erramos? Eu sou anos 70, tá? Tá. Eu interpreto que é uma construção que não dá para achar um culpado. Falar quem errou de fato, acho que é você tentar atribuir justamente a uma culpa a alguém que nem teve consciência disso. Assim como foi uma coisa aprendida nas gerações. Eu acho que o que dá para fazer hoje, a gente tem que pensar o que dá para fazer hoje, não exatamente achar um culpado, mas tentar trazer o conceito do antifrágil. É aquela pessoa que toma pancada, levanta, cospe o sangue e vambora. Resiliência. A resiliência. Que a pessoa ser antifrágil ou resiliente
é a pessoa saber que vamos ter dificuldades na vida, sim, só que a vida não vai poder parar por causa disso. Sem tentar achar, de fato, uma pessoa que tenha sido atribuída a culpa ou a geração que errou. Eu acredito que toda geração comete erros. E, assim como também, por exemplo, tem muito aquela frase assim, né? Na minha geração não tinha essa frescura de depressão. Eu já ouvi muito isso. E depressão não é frescura. A gente sabe que é uma doença séria, psíquica. Se não tratar uma pessoa, ela pode chegar a um nível de depressão avançado. Tem gente que fica num quadro depressivo. Nem toda tristeza é depressão. Tem que ficar claro isso também. Mas muitas pessoas falam, na minha época não tinha depressão, essas coisas. Não, não ligava, vida que seguia. Só que a pessoa virou alcoólatra. E está preso no álcool até hoje. A pessoa virou uma pessoa desregrada sexualmente. E está desregrada até hoje. Muitas vezes era a droga da época. Exato. Então, às vezes, não caiu na questão da depressão, não foi, entre aspas, frágil, no sentido de cair numa depressão, só caiu em outros vícios. Quer maior muleta emocional do que o álcool? Quer maior muleta emocional do que as drogas? A droga, o álcool, são muletas emocionais. Então, a pessoa não entrou em depressão, mas entrou num vício. E aí? Eu não vejo diferença. Sim. Agora a questão essa geração está mais fragilizada por conta de também um redoma que tentou se criar em volta dela. É a famosa o mimizento, né? O mimimi. Tudo virou frágil, tudo virou não sei o que, não me toque. Eu teve uma ilustração, esse negócio da internet, já que você citou o negócio da internet, eu vi assim, um copo pela metade, né? Um copo pela metade, estava lá. Aí o otimista, o copo está meio cheio. O pessimista, o copo está meio vazio. Aí o mimizento, o copo... já virou uma categoria própria, né? O otimista, o copo está meio cheio, o pessimista, o copo está meio vazio, e o adolescente dessa geração, a criança dessa geração, fala, o copo está me ofendendo. Tipo, qualquer coisa, né? Qualquer coisa ofende essa geração. Então, como o senhor vê a expressão Nutella? Eu já ouvi bastante. O problema é que eu gosto tanto de Nutella, gente. Quer me presentear, me dá um pote de Nutella. Mas assim, Nutella. Um dia eu comi Nutella com baconzitos, cara. Que coisa gostosa. Mas tudo fica bom com bacon Nutella. Mas Nutella, eu vejo assim, que foi um conceito criado, né? O raiz versus Nutella. Eu acho que é divertido, eu me divirto com essas coisas. Geração Nutella, geração raiz. Só que eu acho que tem que ter, acima de tudo, a gente não vai conseguir persuadir a geração Nutella, vamos colocar com raízes aqui. Só que nós não vamos conseguir conquistar o coração da geração Nutella denegrindo-os, chamando-os de Nutella. Adolescente precisa ser respeitado, assim como adulto precisa ser respeitado. Não é que eu estou falando que tem que aplaudir tudo que o adolescente fala, não é isso. Mas eu respeito meus alunos, não chamo eles de Nutella. Isso que eu estou falando com um público bastante professores aqui, né? Gente, não é... internet, tem de tudo. Em geral, né? Mas não denigra o seu público, jamais. Seu público é o seu adolescente. Se você ficar achando, essa geração Nutella, zoando, vai chegar uma hora que vai acontecer que nem na música do Legião Urbana, né? Os nossos filhos derrubando reis, fazer comédia no cinema com as suas leis, né? Eles vão começar a jogar... Quando você for velhinho, eles vão chamar a sua geração de raiz podre. E aí? Como é que você vai se defender? Eu acho que, então, antes de tudo, em vez de chamar de geração Nutella, geração raiz, acho que tem que ter um respeito mútuo. Valorizar os raízes e valorizar esse Nutella aí, sem denegri-los. Nutella porque é fraco, Nutella porque é docinho. Por quê? Vamos tentar colocar os pingos nos is, falar, não, essa geração tem uma abordagem diferente, tem que ser respeitada, tem que entender que existem princípios que têm que ser seguidos, e aí há uma harmonia. Não tem que simplesmente falar, isso aqui é baixo, isso aqui não é nada, o bom mesmo é na minha geração. Eu acho que tem que ter equilíbrio. O equilíbrio é a chave de tudo. Sim. Chave da religião, a chave de convívio social, a chave da política, a chave do convívio entre casais. É o equilíbrio. É buscar um equilíbrio entre as partes. Não dá para simplesmente falar que o Nutella é ruim e o raiz é bom. Que nem tudo raiz é bom. Tem coisas muito ruins. Agora, inclusive, já que estão bem atual, né, isso está na internet agora, né? Recentemente surgiu esse ano, né, 2021, o termo cringe, né, que é de certa forma um grito de revolta da geração raiz, da né? Geração Nutella, a geração Nutella que colocou isso aí que todo o pessoal de mais de 30 anos de idade, eles são meio cafona, seria a expressão cafona, e criaram o termo cringe.
O que é o cringe? É você falar, cara, vocês chamam que nós nós somos Nutella, só que vocês são cafonas. Vocês falam que nós somos frágeis, mas vocês são cafonas. Então, aí que tá. Começa, de certa forma, é uma revelia, né? Da geração, entre aspas, Nutella, a geração raiz. Tá chamando raiz de cafona, né? De cringe. Então, assim, eu acho que para acabar com isso aí, não tem que achar uma nomenclatura. Vocês são isso, vocês... Eu acho que todo rótulo é ruim. Rótulo serve para Coca-Cola, rótulo serve para produtos que a gente consome, inclusive para Nutella. Né? Rótulos servem para objetos, não para pessoas. Infelizmente, essa disputa aí parece que ela está ficando mais acirrada. Porque tem aquela história do KKK e do RSRS, né? Quem usa KKK é velho, né? Quem usa o RS, ou LOL, agora é o LOL, a moda é LOL, que é o ri muito em inglês, né? Então, essa disputa vem ficando mais acirrada, infelizmente, né? Eu já não entro muito, eu tô meio por fora disso, mas acredito que toda briga nesse sentido, brigas irracionais, brigas bobas, né? Acho que não precisava ter. Será que tem algo por detrás motivando isso? Porque são bobas demais para ser verdadeiras. Eu acho que se eu achar um vilão nisso tudo é a insegurança do ser humano. Porque quando eu não gosto de uma coisa, ou melhor, quando eu não me sinto seguro em alguma coisa, eu acabo tentando achar uma coisa que eu não gosto no outro, porque isso me consola. Por exemplo, vamos supor que eu não goste de alguma característica minha. Eu encontro uma pessoa que tenha também essa característica e a odeio, porque eu estou projetando na outra porque eu não gosto de mim. Então você joga no outro uma carga de peso, você não gosta do outro, você fala que você não gosta do outro, por conta daquilo que você mesmo não gosta em você. Então, eu acho que a insegurança é a chave de tudo. Quando eu sou seguro, não preciso atacar ninguém. Quando eu sou seguro com os meus 33 anos de idade que eu tenho, eu sou seguro em ter a idade que eu tenho. Eu sou seguro na característica que eu tenho. Se você que está me ouvindo, você é seguro naquilo que você faz, naquilo que você é, se você é seguro na sua profissão como professor, você não tem que abaixar a cabeça para responder que você é professor. Eu respondo de cabeça erguida que eu sou professor com o maior orgulho do mundo. Porque se eu não gostasse de ser professor, eu já tinha mudado de profissão. Legal. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, eu dou palestra para professores e eu dou umas tacadinhas, eu quero dar essa tacadinha aqui. Se você detesta ser professor, reclama do seu salário, o que você está fazendo nessa profissão ainda, meu Deus? Muda, vai fazer outra coisa, pelo amor de Deus, você está lidando com pessoas. Você gostaria de ser atendido por um médico que não gostasse de ser médico? Porque o nível é o mesmo. Você está trabalhando com educação ou está trabalhando com saúde, são nichos diferentes, só que o nível de responsabilidade é o mesmo. Se um professor não gosta de ser professor, mude de profissão, faz um favor para a sociedade, faz um favor para você. Vaza dessa profissão. Dá lugar para uma pessoa que está com vontade de trabalhar. Vai ser feliz. Vai ser feliz, flor de pessoa. Entendeu? Tem que ser feliz. Porque se você não vai ficar... Ninguém merece trabalhar numa coisa que não gosta, Delima. Ninguém merece. Professor, falar para os seus é melhor? Sabe o que eu me sinto à vontade de falar para os meus? Para os professores, fala, né? Isso. Porque eu sou professor. Não é um especialista que nunca pisa em sala de aula falando aqui. Eu sempre quis isso, sabe? Quando eu era adolescente, eu decidi ser professor na adolescência. E eu falei, eu vou ser professor, tal, queria ser professor. Quando eu vi que realmente dentro da área de professor, os professores estavam descontentes, eu falei, mas cara, o que esse cara tá fazendo aqui? Eu sempre quis ser professor e tudo mais. E aí eu comecei a perceber que muitos professores, eles não dão muito crédito a palestras, porque quem está falando é uma pessoa que não pisa em sala de aula. E eu decidi na minha vida que por mais que eu fosse dar palestras para professores, eu nunca tiraria o pé da sala de aula, que eu quero sentir o que é ser professor. Então eu tenho liberdade em falar, eu falo com propriedade porque eu sou professor de sala de aula. Agora não que eu estou de bengala em casa, estou afastado, mas eu vou voltar agora. Mas eu estava, até maio eu estava dando aula normalmente e vou voltar da aula agora, só por conta do acidente que eu fiquei afastado. Só que eu sou um professor de sala de aula, eu sou chão de sala de aula. Então eu tenho propriedade para falar de sala de aula. Agora, uma pessoa que não pisa em sala de aula, aí já não ganha muito crédito. Eu já vi muita gente falando em sala de aula, que não sei o que, a sala de aula, enfeita muito a história, fala um conto de fadas. E quem olha de fora fala, meu Deus, que lindo é ser professor, porque a pessoa não está dentro da sala de aula. Agora, eu falo de coisas de sala de aula porque eu estou na sala de aula. Agora, é fácil falar quando você está fora. É fácil falar de futebol se você nunca entra em campo. É fácil. É fácil criticar o ataque daquele time. Nossa, não sei o que, foi ruim. Não, porque tem que melhorar, que não é assim que se faz. Mas você está sentado
é um couch potato, né? Tipo assim, sentado, né, com a barriga no sofá assistindo futebol e dando opinião. É fácil. É fácil um especialista que não pisa em sala de aula falar que o professor está errado. Agora, eu como professor, eu posso estar dentro da sala de aula e falar, olha, gente, dá para melhorar isso, vamos pensar isso aqui. Pensar com a cabeça do professor, que não é fácil ser professor, só que é possível ser o melhor professor. Entende? Legal, maravilha. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, que eu faço mentoria pela internet. Eu sou policial, eu sou guarda civil, e eu faço com alguns policiais de outros países. Eu só falo português, mal e mal falo português, né? Então só faço com policiais que falam de países que falam a língua portuguesa. E eu vejo em alguns países, não quero ser deselegante para citá-los, a internet é nova. Tem país aí que a internet tem 5 anos, ou que essa forma. Tem país aí de língua portuguesa que o YouTube é algo novo, algo, né? No Brasil, eu penso, pô, nós somos privilegiados nessa questão. Não somos, temos as nossas dificuldades socioeducativas, sociofinanceira, tudo, mas não somos tão miserável quanto outros países que infelizmente há pelo globo. Então nós somos um pobre com costumes de rico. Ou seja, a internet não é algo, aqui no Brasil, não é algo tão novo, não é algo tão recém-chegado assim. Quem nasceu nos anos 20 já está no mercado de trabalho até. Última forma, desculpa. Quem nasceu nos anos 2000 já está no mercado de trabalho. Ou seja, por que há necessidade ainda hoje de uma educação para a internet? Assim como há necessidade de você educar para a sociedade. Porque eu considero a internet, qualquer um que vá pensar um pouquinho mais sobre o assunto, não vai ver diferença entre a internet e uma praça pública. Quando você está ali no Facebook, a sua foto está ali, é a mesma coisa que você está andando na José Bonifácio numa terça-feira, 4 da tarde. Lotado. Assim, as pessoas te veem. Não tem como você passar despercebido. Melhor, aquele pensamento é algo normal, todo mundo tem, todo mundo faz. É errado. Tem, tá? Eu falo o seguinte, a educação da internet seria algo como teria que ter, assim também, pela educação no trânsito. Você nota quando uma pessoa não foi educada no trânsito, quando ela não dá seta. Principalmente, a gente por melhor brinca, Piracicaba nunca bateu, muito, mas não dá seta. A pessoa brinca muito, né? Falar, Piracicaba, a pessoa não dá seta, né? Não é só Piracicaba, tá, gente? Tem muitos lugares, eu dirijo em Campinas direto ou a pessoa é piracicabana está me perseguindo, ou realmente não é uma exclusividade da nossa terra, não, viu? Então, pare de falar mal de Piracicabana também, porque a gente é igual aos outros. A grande diferença é que a gente puxa um pouquinho o R e só isso. Mas a educação para o trânsito, por exemplo, é uma coisa que tem que ter. Ensinar realmente o que é tal, porque não é só na hora que você vai tirar carta. E é constante, né? Porque na hora que a pessoa vai tirar carta, a pessoa está pensando em tirar carta e ser, né, pegar um carro e tal. Não está pensando em aprender as leis de trânsito. Acho que a educação do trânsito tem que começar da base também. Eu acredito nisso. A educação do trânsito tem que começar na sala de aula para entender que realmente existem regras. Não é só a cor do semáforo. É questão de respeito, placa, sinalizar para onde você vai virar, dar a vez, respeitar, né, dar a preferência, né, parar em faixa de pedestre. Por exemplo, no sul do Brasil, fui para Lages, Santa Catarina, uma vez. Foi a primeira vez que eu estive em Santa Catarina e eu realmente observei a faixa de pedestre, as pessoas respeitando, assim, você pisa na faixa de pedestre, o pessoal para. Lá, porque a educação para o trânsito lá é uma coisa diferente da nossa aqui no estado de São Paulo. Né? Por que eu estou falando do trânsito? Porque a educação para a internet é a mesma coisa. Eu acredito que tem que ter uma educação para a internet desde da tenra infância, entender que a internet precisa ser respeitada. É como o fogo, né? O fogo ele é bom para a gente nos aquecermos, cozinharmos, mas também pode queimar, né? Se for mal utilizado, né? Se não souber utilizar. Então, eu acredito que da mesma forma como tem que ter educação para o trânsito, tem que ter educação para a internet. Porque a convívio é necessário. A gente não é deixar de dirigir, não é deixar de usar a internet. É saber dirigir e saber usar a internet. Com responsabilidade. Professor, obrigado. Obrigado. Mas antes de eu fazer os meus agradecimentos, eu quero deixar o Plataforma Cívica para suas considerações.
Eu acredito que eu falei bastante coisa aqui sobre educação socioemocional e para o público de professores também. Eu queria deixar essa palavra aí, que você encontre dentro de você os motivos pelo qual você está na profissão que você tem. Seja você qualquer profissão, seja você um administrador de empresa, seja você um balconista, um atendente, seja você um cameraman, seja você qualquer profissão que você tenha, que você encontre dentro de você os motivos pelos quais você está nela. Porque quando você sabe o que está fazendo e o motivo, você traz para você, você trabalha mais feliz. Agora, se você não sabe o que está fazendo ali, procura algo que você venha fazer que você goste. Porque eu acho que se nós estamos numa profissão que nós gostamos de fazer, executar, tudo fica melhor. Na sociedade fica melhor. Você funciona muito mais quando você ama aquilo. Então, que você ame aquilo que você faz. Se você está na sala de aula, você esteja na sala de aula com um propósito, que você saiba que você ama fazer aquilo. Não está ali simplesmente porque é a única coisa que você sabe fazer. Que você faça aquilo porque você sabe que é aquilo que tem que ser feito. E porque você ama fazer aquilo, acima de tudo. Porque o dia que você não amar mais sua profissão, você tem que mudar de profissão. E a gente pode mudar de profissão. Já foi-se o tempo em que a gente tinha que ser formado naquela área e tinha que trabalhar naquela área o resto da vida. Esquece. Nós não estamos mais nessa era. Hoje nós estamos na era de que eu posso ser formado numa profissão e trabalhar em outra. Né? Logicamente, dentro das possibilidades. Né? Você não vai se formar em administração ser médico, óbvio. Mas digo, eu sou formado em comunicação e dei aula se for professor de espanhol. Logicamente fui atrás de me aperfeiçoar, fiz curso e tudo mais, e acabei dando aula de outras coisas hoje. Eu acredito que muitas pessoas formadas em determinadas áreas, eu tenho um amigo meu que é excelente professor de inglês e é formado em engenharia. E ele ganha a vida como professor de inglês. Ele é formado em engenharia. Então eu acredito que hoje em dia não tem mais muita essa questão da formação para determinadas áreas, para que você possa ser feliz naquilo que você quer fazer. Esse meu amigo não estava querendo ser feliz fazendo um projeto de engenharia e tudo mais, ele quis ser professor de inglês, é isso que ele é a paixão dele, ele está se aposentando agora como professor de inglês. Estou dando exemplo dele, mas tem tantos outros. Então que você possa ser feliz na área que você escolher fazer o seu melhor. E é isso que eu poderia passar de mensagem, e que Deus abençoe vocês. Maravilha. Obrigado, professor Diego Bendassoli. Obrigado, Piracicaba, que nos acompanha pelo Sol Servidores Online, programa Plataforma Cívica. Eu falo Piracicaba porque meu coração é piracicabano, mas obrigado para você de Piracicaba, de São Paulo, da região. Obrigado a você, internauta, que nos acompanha pela internet, né? Obrigado a todos nós, obrigado a todos vocês. Obrigado, meu Deus.